Bom dia, agronegócio! Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, agora 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, as mais importantes e relevantes notícias da manhã desta quarta-feira, para que vocês sejam sempre os produtores e profissionais do agronegócio mais bem informados do Brasil. A gente vai te trazer o andamento dos mercados, vai te trazer as notícias, tudo aquilo que você precisa saber para tomar suas decisões, para tocar o seu dia. Primeira coisa, Letícia Guimarães, estamos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas. Segundo recado, nós temos sempre aqui no Bom Dia Agronegócio o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que já faz seu chamado para o especialíssimo 2022. Pois é, aquele prêmio, né? Aquela premiação importantíssima da Cochupé para grandes cafés. Acontece este ano, no dia 25 de novembro, tem transmissão ao vivo e completa pelo Notícias Agrícolas a partir das 19 horas. A gente vai falando sobre isso no decorrer desses próximos dias, né? Nós já temos ali uma entrevista com o Oswaldo Baquião, que é o vice-presidente da cooperativa, falando sobre isso, falando sobre essas expectativas, até porque em 2022, o programa especialíssimo da Cochupé tem recorde no recebimento, com quase 90 mil sacas da safra 2022. Então, a gente vai te atualizando, vai te mostrando mais informações. A Virgínia tá fora da redação para cobrir um evento de café e trazer também mais informações para a gente. Então, a gente vai te trazendo todas essas atualizações ao longo dos próximos dias, tá? Então, já bota um alerta aí no seu celular, dia 25 de novembro, a partir das 19 horas, horário de Brasília, tem transmissão ao vivo do Especialíssimo 2022 da Cochupé. Combinado? Seguimos por aqui. Vamos começar com a nossa rodada de preços, como nós sempre fazemos. Antes disso, claro, vou te lembrar que as nossas linhas de comunicação estão abertas. Então, você pode falar com a gente pelo Instagram, você pode falar conosco pelo YouTube, pelo Facebook. O importante é você saber que você está aqui com essa possibilidade de conversar com a gente, tá certo? Então, vá falando com a gente, vá trazendo as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente vai te respondendo tudo por aqui, tá certo? Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente leva para os especialistas e vai trazendo ao longo dos próximos dias. Fechado? Vamos juntos. Ontem foi feriado aqui no Brasil, né? Proclamação da República. Vamos acompanhando, vamos voltando aos negócios, né? Ontem a bolsa não funcionou por aqui, nem o dólar. Vamos ver como é que está o andamento das coisas hoje. O dólar está subindo 1,07% para ser cotado a R$ 5,36 aqui no Brasil. Vamos para as bolsas. Na Bolsa de Chicago, os grãos cedem nesta segunda-feira, nesta quarta-feira. Soja tem 14 dólares e 43 centes por bushel, 0,9% de queda. O milho, 1% de baixa para 6 dólares e 59. O trigo, 8 dólares e 5, 2,5% de baixa, melhor dizendo. Na Bolsa de Chicago, ainda derivados da soja. O farelo perde 0,7%, o óleo de soja caiu 1,2%. O óleo é cotado a 73 centes mais 82 por libra-peso, o farelo 404 dólares por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora. O café sobe, tem alta de 1%, 1 dólar e 61 mais 2 por libra-peso. O açúcar, 20 centes mais 27 por libra, é um dos nossos destaques hoje, 0,1% de alta. O algodão, 1,9% de ganho, outro destaque para 90 centes mais 43 por libra. E o petróleo tem dia negativo. O WTI cai 0,1% para valer 86 dólares e 81 centes por barril. No Brent, vamos ver de quanto é a baixa nesse momento, atualizada. O Brent acabou de virar 0,5% de alta para 94 dólares e 35 centes por barril, tá? O gás natural, 1,5% de queda. O ouro sobe 0,5%. A prata tem alta de 2,4%. O cobre segue a sua trajetória de queda, 0,9% de baixa na manhã desta quarta-feira, 16 de novembro. Quando a gente olha para o dólar index, em baixa, 0,3% de queda, 105.957 pontos, vai o dólar index renovando as suas mínimas. Bolsa de Dalian, levantamento da Agriinvest Commodities para o mercado futuro da China. Farelo em
queda, mercado futuro chinês. Veja só o que diz o Eduardo Vanin nessa combinação de financeiro, mais fundamentos, mais commodities agrícolas. Olha só, bolsas caindo, mísseis atingem a Polônia. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos detalhar um pouco mais desdobramentos da guerra da Rússia e da Ucrânia. Petróleo estável. A EIA, que é a Organização Internacional de Energias, né? A Agência Internacional de Energia, alerta sobre o cenário de aperto global de diesel. Vídeos de revoltas contra os lockdowns em Guangzhou estão circulando na internet. O relaxamento do Covid-0 na China está trazendo muita confusão. Cidades estão reduzindo a necessidade dos testes PCR, mas o número de casos está crescendo muito rápido. Ontem, o número de casos passou de 20 mil, tá certo? Maior desde abril, né? No dia 1º de novembro, a gente tinha 2.755 casos, tá? Bolsas na China caindo, commodities recuando, o kit free Covid-0 caindo. Xi Jinping e Joe Biden concordaram em mais pontos do que se imaginava durante o encontro em Bali. Se lembram que na segunda-feira a gente falou sobre esse encontro? Era um encontro pré-cúpula do G20? Pois então, aconteceu e avançaram bem, inclusive falando em Joe Biden e Xi Jinping e cúpula do G20 e tudo mais, o presidente eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com John Kerry, representante dos Estados Unidos enviado para a COP27, e também com o representante da China, não vamos lembrar agora o nome dele, mas a gente já busca para trazer aqui com vocês, então esses encontros estão acontecendo. Essa semana ele está no Egito, né? O Lula está no Egito para falar da COP, e a gente vai atualizar essas informações também. Desse encontro de Biden e Xi Jinping, olha só, o principal é que Biden prometeu que os Estados Unidos não irão mudar o status de Taiwan para independente, respeitando os alertas da China. O secretário americano da Defesa vai visitar a nação asiática. No G20, todos os integrantes falaram em evitar guerras, principalmente uma guerra nuclear, que daí seria um desastre total. Mais do que isso, senhoras e senhores, a gente precisa sempre trazer, né, os últimos acontecimentos. Lá no final da década de 70, houve esse reconhecimento, aquele documento entregue aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos à China, reconhecendo Taiwan como uma parte da China, né? E aí a Nancy Pelosi foi lá esse ano, né, que era a presidente da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, falando, não, Taiwan pode ser independente e tudo mais. Criou um certo desconforto nessas relações entre americanos e chineses, entre Pequim e Washington, mas parece que as coisas agora estão se ajeitando, principalmente depois dessa conversa de Joe Biden com o Xi Jinping. Por quê? Porque Joe Biden não aprovou a ida de Nancy Pelosi a Taiwan, tá? Vamos trazer isso, né, de volta para que a gente possa entender o que está acontecendo agora. Precisamos entender o que aconteceu lá atrás, né? Então é mais ou menos por aí, tá certo? Bom, vou voltar a dizer, essa é a nossa abertura de mercado aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas. Vá mandando a sua pergunta, a sua dúvida, crítica ou sugestão. Estamos ao vivo pela YouTube, Facebook, Instagram, então você pode falar conosco por todos esses locais, ou estamos também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br, e bem como disse aqui o Renato Lourenção, bom dia, depois de um descanso retomamos rumo ao fim do ano. É isso mesmo, né? Mais um mêsinho e meio, finalizamos 2022. Em Bauru, tempo bom, céu azulzinho, boa semana a todos, boa semana para você também, Renato e amigos. Tem gente aqui nos mandando bom dia, muitas gentilezas, obrigada, viu, pessoal? Ó, Maceió, Alagoas, o Edclã, o Andrew de Maringá, no Paraná, o Rafael de Promissão, São Paulo, a Dona Eliana aqui em Valinhos, o Márcio lá de Curitibanos, e o Márcio me perguntando aqui, ó, do preço da soja, que teve um acréscimo. Sim, muito disso vem aliado ao dólar, porque na Bolsa de Chicago a gente ainda tem um intervalo bem pré-estabelecido ali para as cotações, né? Então a gente não tem esse ganho para os preços vindo do mercado internacional. Mas, inclusive, vamos começar aqui a detalhar alguns cenários, detalhar alguns mercados, para que vocês possam entender que momento é esse. Primeira coisa, vamos falar desse míssil que atingiu a Polônia, né? O que aconteceu? A gente tem ali, nesses últimos dias, né, um míssil atingiu a Polônia,
E a princípio a coisa foi, não, foi um míssil russo que atingiu a Polônia. Os jornais internacionais estavam falando sobre isso, a explosão deixou pelo menos 2 mortos e acaba sendo gerando esse temor de uma escalada nova na guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura meses. Dia 24 são 9 meses de guerra. Claro que isso provocou uma reação muito forte no mercado do trigo, né? E depois a gente vai detalhar aqui o comportamento dos grãos, mas para a gente entender essa situação. A Polônia, num primeiro momento, disse o seguinte: um míssil de fabricação russa caiu numa vila polonesa, perto da fronteira com a Ucrânia, matando 2 pessoas. Eles não especificaram o tipo de míssil ou de onde foi disparado, mas o presidente do país, o presidente polonês, eu fui falar o presidente russo, meu editor tá aqui, o presidente polonês falou o seguinte: temos aí um míssil de origem, provavelmente foi produzido pela Rússia. Mas o que é provavelmente? Aí os jornais, não, foi um míssil russo, foi um míssil russo. Na sequência, a inteligência americana, pela trajetória do míssil, disse o seguinte: parece que não parece ser a Rússia. E aí o presidente polonês disse o seguinte: pode ser que não tenha sido intencional. E aí Volodymyr Zelensky também já se posicionou, então pode haver uma nova escalada pelas acusações? Pode haver uma nova escalada pelas acusações. O presidente russo, agora sim, né, da forma correta, eu misturei ali o presidente russo com o presidente polonês, né? Completamente doida. Então, nós vamos olhar para esses desdobramentos. Aí, o que acontece? A Polônia é membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN já convocou uma reunião de emergência para tratar desse incidente. Eles estão chamando essa situação de incidente. Aí veja só, por que as tensões estão aumentando? A Polônia, membro da OTAN, diz que Varsóvia está considerando invocar o artigo 4 da Aliança de Defesa para discutir suas preocupações e também aumentará a prontidão de combate de algumas tropas polonesas. O artigo 4 é um método de conduta que permite aos membros da aliança de 30 países trazer uma questão, geralmente sobre segurança, que os afeta para discussão no Conselho do Atlântico Norte, seu órgão de tomada de decisão, a OTAN. E a gente sabe que o presidente russo Vladimir Putin não é muito amigo da OTAN, não curte muito essa história de OTAN. Então, senhoras e senhores, muitas coisas para a gente entender em relação a essa questão do míssil que atingiu a Polônia, tá? Essa vila de 2 pessoas, infelizmente, morreram nessa explosão, fora as milhares de vidas que já se perderam nessa guerra completamente desproposital, e a gente vai tratando de entender o que acontece nessa situação, tá? Então vamos acompanhar. Richard Dutra, bom dia, Carlinha. Fala sobre o preço dos fertilizantes, direto do Recife, Pernambuco. Richard, às 10 horas eu vou pedir para você deixar os seus dispositivos móveis aí, ou o seu notebook, enfim, a sua estação de trabalho conectada no Notícias Agrícolas, que às 10 horas eu troco de estúdio para a gente fazer uma entrevista ao vivo com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Aí lá a gente vai falar bastante sobre os fertilizantes, até porque na última semana nós tivemos a notícia de que a Rússia vai taxar em 23,5% todos os seus fertilizantes a partir de preços que estiverem acima de $450 por tonelada. Então vamos aprofundar a análise do Jefferson, vamos entender o que isso vai impactar para o Brasil e vamos trazer, claro, o andamento dos preços e das relações de troca nesse momento, tá certo? Então, pode deixar tudo ajeitado aí para estar conosco às 10 horas e a gente vai falar sobre os preços dos fertilizantes. Fechado? Vamos juntos. Bom, me parece que agora a gente já ajeitou aqui o Instagram, né? Que estava com o áudio um pouquinho ruim. Obrigada pelo alerta, viu, Paula? Mas parece que agora tudo certo. Bom, na sequência, falamos então do míssil, vamos entender esses grãos em baixa lá na CBOT. O que está acontecendo? Ontem, então, logo essa notícia do míssil chegando na Vila Polonesa, e não Polônia. Ai, meu Deus. Eita, Carla Mendes, pós-feriado, tá maravilhosa.
Esse míssil chegando na Vila Polonesa, ele trouxe muita tensão, justamente por alimentar esse temor de uma escalada do conflito. O que aconteceu? O trigo disparou, vai levando todo mundo, é soja, é milho, é farelo, é óleo, mas hoje já está devolvendo tudo e a soja e o milho vão na carona do trigo, porque quem lidera as baixas na sessão dessa quarta-feira é o trigo. Tanto que as baixas neste momento, inclusive da soja, se intensificam, porque o mesmo acontece com o trigo. Então, nós temos perdas de 20 a 22,5 pontos entre os contratos mais negociados do trigo. O dezembro tem 8 dólares e 600 por bushel, o março 8 dólares e 26, o maio 8 dólares e 37, o julho 8 dólares e 42. Assim, o milho cede de 6 a 7,5 pontos, 6 dólares e 59 no dezembro, março com 6 dólares e 62, maio 6 dólares e 60, julho 6 dólares e 55 cents por bushel. Na soja, as perdas, como eu falei, se aprofundaram um pouco. Quando a gente começou aqui os trabalhos de notícias agrícolas, a gente via perdas de 8 a 10 pontos, 9,5 pontos. Agora a gente já está perdendo mais de 13 pontos. Janeiro, 14 dólares e 43, 13 pontos mais 75 de queda. Março, 14 dólares mais 48. Maio, 14 dólares mais 54. Julho, temos aí 14 dólares mais 55 cents por bushel. Bom, parte disso, realização de lucros depois das altas fortes do trigo ontem, e claro, né, dessa reação imediata à questão da guerra. Na sequência, nós temos também essa. Deixa eu ver, acho que o pessoal. Olha só. A gente está com o áudio ok? Bom, nosso editor está falando aqui que está ok. A gente tem Vamos acompanhando. Se tiverem problemas no áudio aqui, pessoal, principalmente no Instagram, mandem para a gente por aqui, tá certo? Ó, que tá tudo normalizado por aqui. Bom, seguindo. Então, pessoal, essas baixas de hoje estão aliadas a isso, tá certo? Principalmente no trigo, que perde mais de 20 pontos, né? Principalmente a partir do momento que não foi a Rússia que mandou esse míssil a partir da informação da inteligência americana, tá? Então, isso vai ajudar a pressionar as cotações. Na sequência, o que a gente olha para a soja? A gente vê que o andamento da nossa safra aqui na América do Sul ajuda a manter as cotações pressionadas e ainda travadas naquele intervalo que a gente já conhece, de 14 a 15 dólares, vamos colocar uma banda larga, né? Mas de 14 a 14,50, 14,60. Nesse momento a gente tem de 14,43 a 14,55 nos principais contratos. Então é mais ou menos esse intervalo no qual trabalham as cotações da soja. É um intervalo pré-estabelecido, e para que se saia dessa banda, a gente precisaria naturalmente ter uma informação forte o suficiente que trouxesse essa mudança de rumo nos preços, para cima ou para baixo, né? Então a gente precisaria olhar para isso, precisamos entender o que se dá na sequência e entender como vai ser o desenvolvimento das lavouras por aqui. Nós temos o plantio em mais de 70% da nossa área, de acordo com os últimos números da Pátria Agronegócios, que serão atualizados na próxima sexta-feira, ou nessa sexta-feira, depois de amanhã. O que a gente vai ter que observar também? A questão climática para o desenvolvimento desses campos. Na Argentina, embora os trabalhos de plantio estejam acontecendo, o que nós já sabemos é que as condições por lá não são as melhores, né? Mas melhoraram nos últimos dias. Então, esse é um ponto que a gente vai acompanhar. Mais do que isso, segue sendo ventilado no mercado a possibilidade, né, o rumor de que haveria uma nova rodada do dólar soja lá na Argentina, que é aquele câmbio estável, fixo, para a exportação de soja, para a venda de soja, porque o governo argentino precisa de dólares e vai na esganada galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio argentino, né? Tá por aqui, tá sem respirar, mas aí o governo faz o quê? Afrouxa um pouquinho e fala: tá bom, dá uma respirada. Você pensa que é um estímulo? Não. É só uma forma de arrecadação para o governo, que precisa pagar a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, e a chance de um calote ou de um default, para deixar mais erudito, né, a possibilidade do calote, ela vai vir do agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro
da economia argentina e, volto a dizer, esganada pelo governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Tamanha carga tributária, tamanha falta de investimento, tamanha insegurança que o produtor rural tem para avançar, para aumentar a sua área, para investir mais, para colocar mais tecnologia no chão, para fazer uma safra, como é que você se planeja numa economia completamente instável, descontrolada, com um governo que muda as regras no meio do jogo, com um governo que até o último mês tinha 60 tipos de câmbio diferentes, né? Então, senhoras e senhores, tem certas coisas que não tem como, né? Não tem como a gente controlar. E o produtor vai fazer o quê? Vai investir mais, vai aumentar suas áreas, vai usar as pastagens degradadas, que assim como no Brasil nós temos na Argentina, é difícil, hein? Tem a menor condição, certo? Então, essa possibilidade do dólar soja está aí rodando no mercado, tá? Então, é isso que está sendo observado pelo mercado de grãos nesse momento, por essa manutenção dessas preocupações todas em relação à Argentina, em relação ao clima, em relação, claro, à demanda da China e em relação à questão da guerra. Sobre a condição dos embarques de milho para a China, ainda de acordo com o levantamento da Agriinvest Commodities, palavras de Eduardo Vanin. Abre aspas. Na segunda-feira comentei sobre rumores de 6 a 8 navios já nomeados. Traders na Ásia comentaram isso no final de semana. Novamente olhei os lineups. Uma das agências marítimas mostrou um barco de milho para a China, mas esse mesmo barco, em outra agência, estava para a Coreia do Sul. O que foi que aconteceu, né? Um errinho, não vamos colocar assim muito claro o que está acontecendo. O ponto é que tem um punhado de barcos com destino ainda não definido ou mencionado. Diria que devem aparecer quando começarem as nomeações para dezembro. Realmente, a expectativa do mercado é que os embarques se intensifiquem para dezembro e janeiro de milho brasileiro para os chineses. Na China, o comentário é de que o volume de importações de cereais deve continuar caindo. Os programas desse ano devem ser os menores. A indústria interna de amidos está com margens muito ruins. A demanda interna pelos leilões de milho importado está fraca e a oferta interna ainda é bem folgada. Além disso, os lockdowns na província de Guangdong não ajudam. Essa província é uma das mais importantes quando se fala em consumo de grãos importados, já que fica na outra ponta da produção de milho, as províncias do Vale da Ferrugem. Então, vamos continuar acompanhando e tentando entender. Meu Deus, o que está acontecendo? Tudo? Voltamos. Olha aí. Olha aí se já nós estamos hoje, né? Daí quando eu falo o presidente polonês, todo mundo fica polonês, né? Mas tá tudo bem. O Renan falou, estão querendo me derrubar. Enfim, seguimos por aqui. Então vamos acompanhar essa questão dos embarques de milho para a China, tá? Para a gente concluir o nosso comentário dos grãos, e antes da gente passar para o trigo no mercado brasileiro, vamos dar uma olhadinha no milho lá na B3, como é que está a movimentação. E realmente meu microfone hoje está realmente meio complicado. Mas o milho na B3 hoje caminha em campo misto. Os primeiros contratos trabalhando em campo negativo. Então a gente tem o novembro com R$ 84,01 por saco, 0,05% de queda. O janeiro com R$ 86,56, caindo 0,1%. Março e setembro sobem. O março, R$ 89,80 por saca, 0,08% de alta. Setembro sobe 0,3% para valer R$ 87,80 por saca, ok? Seguimos então. Falamos de milho, vamos agora falar sobre a movimentação dos preços do trigo no Brasil. Por quê? Porque a nossa colheita está avançando, a gente está falando de uma colheita de uma safra recorde, né? É a maior colheita da história deste país quando a gente fala de trigo, e claro que os preços vão sentir a pressão. Então, de acordo com informações do CPEA, as cotações do trigo vêm registrando quedas no mercado brasileiro.
Segundo pesquisadores, os preços são influenciados pelo avanço da colheita no país, sobretudo no Rio Grande do Sul, e por projeções indicando o crescimento da produção no Brasil e no mundo. Segundo pesquisadores do CPEA, a liquidez esteve maior no Rio Grande do Sul em decorrência da melhor qualidade do cereal colhido. Em relação às estimativas para o Brasil, a Conab elevou a projeção dessa safra, que deverá atingir 9,5 milhões de toneladas, uma alta de 23,7% em comparação à safra anterior, além de ser um recorde. E de acordo com o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está estimada a produção mundial em 782.670.000 toneladas, 0,1% maior do que os dados indicados em outubro e 0,4% maior do que os dados da temporada anterior. Um novo recorde para a produção global de trigo, apesar dos pesares, né? Apesar de todos os problemas que já foram registrados para esse mercado neste ano, que foi completamente confuso para o mercado de trigo, com uma guerra em andamento com dois importantíssimos players, os dois maiores importadores de trigo para o mundo, né? Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia nessa ordem, temos ali essa condição. Então, o Brasil se destaca ainda como uma alternativa importante para o mercado exportador, apesar da gente ser também importador de trigo, né? Aí quando a gente fala sobre importação e exportação de trigo, a gente vai muito além nas discussões. A gente tem uma questão de qualidade, de pH, de destinação desse trigo, se é trigo pão, se não é. Então, é um mercado bem mais complexo, né? Então, a gente olha para isso. O Brasil já fez bons embarques de trigo nos últimos meses, porque fomos ali uma alternativa interessante para os compradores. O trigo é um produto que a todo momento tem trigo sendo colhido no mundo. Então, ele tem uma dinâmica de mercado muito forte. O trigo é base da alimentação de milhares de populações ao redor do mundo todo. É um alimento básico, né? Então, e a gente sabe da crise que se instalou para o mercado de trigo aí nos últimos meses com esse conflito e com problemas. Nós tivemos perdas de trigo na China, nós tivemos perdas de trigo em outros países como a Índia, nós tivemos perdas de trigo em vários pontos. A safra argentina vem sendo cortada ainda pelo governo local, então estamos de olho. É um mercado que ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Tanto na exportação quanto para atender o mercado interno. A gente vai monitorando tudo por aqui e vai te atualizando. Fechado? Bom, falamos então dos grãos de uma forma geral, detalhamos um pouco mais o milho, o trigo, falamos também do trigo no mercado brasileiro. Agora a gente vai virar a nossa chave para o mercado de açúcar. Primeira coisa, vamos dar uma checadinha nas cotações na Bolsa de Nova York, como estão os futuros do açúcar neste momento. Em queda, apenas o março estável, com 20 centes mais 29 por libra, estável, e os demais caindo, né? O mercado virou. Maio, 19 centes mais 10 por libra peso, uma baixa de 0,3%. O julho, 18 centes mais 28, caindo 0,4%. E o outubro também caindo 0,4%, para valer 18 centes mais 4 por libra peso. O que a gente pode observar no mercado do açúcar? Que o petróleo zerou, o açúcar zerou junto, né? Primeira coisa é isso. Vamos ver isso para o WTI. No Brent, vamos ver como é que está se comportando o preço para a gente entender. A gente tem duas informações importantes hoje sobre o açúcar, e a primeira delas vem da Índia, que é um dos maiores produtores globais deste produto, né? O Brent continua subindo um pouquinho, 0,3% de alta para 94 dólares e 12 centos por barril, perdeu um pouquinho também. Quando a gente olha de outro lado para o açúcar, a gente vê, ou para o petróleo WTI, a gente vê essa estabilidade, pelo menos no primeiro contrato. Bom, o que está acontecendo na Índia, tá? Primeira coisa, as usinas da Índia estão renegociando acordos de exportação de açúcar visando preços melhores. Olha só o que diz a agência de notícias Reuters. Usinas de açúcar indianas têm renegociado e ficado inadimplentes em contratos para fornecer 400 mil toneladas do adoçante a compradores estrangeiros, já que os preços dispararam depois que o governo cortou a taxa de exportação deste ano, segundo disseram negociantes a Reuters. As renegociações e a inadimplência das usinas da Índia, segundo o maior exportador mundial de açúcar,
podem sustentar os preços globais da commodity. As usinas começaram a vender açúcar para casas comerciais no final de agosto e assinaram acordos para fornecer cerca de 2 milhões de toneladas de açúcar para exportação antes mesmo de Nova Delhi aprovar uma nova cota de exportação de 6 milhões de toneladas no início deste mês. Abre aspas, algumas usinas que assinaram acordos com antecedência não estão honrando os contratos. Elas estão ameaçando entrar em default, a menos que os compradores estejam prontos para renegociar preços mais altos, disse um negociante de Mumbai com uma trading global. Então, veja, isso não é certo, mas é comum, né? Essa tentativa de renegociação, enfim, toda essa movimentação das cotações, né? Dos contratos. Então, o mercado vai olhar para isso. Hoje sente a pressão, parte dessa pressão vem do financeiro também, vem de uma produção aqui no Brasil. Tem abertura de mercado já do Jonathan Simeão, inclusive, disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E olha só, açúcar tem pressão de realização de lucros nesta quarta-feira, depois de bater os 20 cents por dólar, 20 cents de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York. O mercado também acompanha o financeiro, tá? Então tá olhando para isso e vai olhar para essa questão. Então, logo essas renegociações ou esse default dado pelas usinas realmente forem efetivados, a gente pode ver uma sustentação maior nos preços do açúcar negociado lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, tá? Estamos acompanhando. Bom, outra informação importante é sobre o mercado brasileiro do açúcar, também de acordo com informações do CPEA. Os preços do açúcar cristal aqui no Brasil estão mantendo uma sustentação importante, segundo o CPEA, tá? Ó, com demanda aquecida, preço do cristal segue firme. Aí viramos a chave para o mercado brasileiro. A demanda pelo açúcar cristal branco segue aquecida no mercado spot do estado de São Paulo, mas usinas paulistas estão limitando a oferta para pronta entrega, em especial do Icunsa 150. Diante disso, os preços do cristal branco continuam firmes e o indicador do açúcar cristal branco, CPEA Exalc, voltou a operar nos patamares nominais observados no final de julho de 2022. Pesquisadores do CPEA indicam que a maioria das usinas paulistas vem planejando encerrar a moagem da cana-de-açúcar da safra 2022-23 nesse mês de novembro e outras poucas unidades de São Paulo seguirão produzindo até a primeira quinzena de dezembro. A gente começa agora a entrar naqueles estágios, naquelas épocas de manutenção das processadoras de soja, de milho, né, fábricas de ração, usinas de açúcar, porque é normal, é a fase de manutenção nesses últimos meses do ano, então isso acaba acontecendo, tá? Então vamos olhar, vamos saber se isso vai continuar mantendo certa sustentação ou não sobre os preços, tá? Então vamos acompanhar o mercado brasileiro de açúcar, mas de qualquer forma temos aí uma condição desse preço do açúcar cristal firme aqui no Brasil. A Fabiola, bom dia, Carlinha. O açúcar disparou. Pois é, disparou ontem, hoje está realizando lucros. Vamos entender. Pode muito bem estar alinhado já essa questão das usinas lá da Índia, né, Fabiola? Então vamos entender. E o açúcar aqui no Brasil, como a gente já pôde perceber, segue forte e o mercado bastante firme, tá bem? Então, estamos de olho, obrigada pelo seu complemento, viu? O pessoal que está chegando agora, bom dia, a Fabiola, a Shirley, o pessoal do Agrofotos Maracaju, que é lá do Mato Grosso do Sul, né? Sejam todos bem-vindos. Rio Brilhante, o Jonathan Freitas, o Richard já está se preparando para acompanhar a entrevista das 10 horas com o Jefferson Souza, o José Cordeiro Araújo. Oi, menina, sou de Astorga, Paraná. Dá um alô para nós aí. Oi, Astorga, no Paraná. Obrigada pela audiência. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa abertura de mercado, ao Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui todos os dias a partir de 8h40, né, aproximadamente. Quando a gente tem mais informações para apurar para vocês, né, a gente não consegue chegar exatamente no horário, é por isso que estamos indo mais a fundo em algumas informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil
Fechado? Vamos juntos. Bom, vamos agora tratar da questão da gripe aviária, porque ela está ali na América Central, né? Ela estava já acendendo alertas para a América do Sul, e a notícia desta quarta-feira, dia 16 de novembro, é de que o México vai começar a vacinar as suas aves para se proteger da gripe aviária, tá? Então, é uma informação importante dessa manhã de quarta-feira. Vamos detalhar aqui as informações. Ó, México começará a vacinar aves para bloquear variante da gripe aviária. E na sequência, a gente tem ainda surtos de gripe aviária nos Estados Unidos, reduzem oferta de perus gigantes antes das reuniões de ações de graças, que é aquele momento onde o consumo vai lá em cima, é um feriado tão ou mais importante do que o Natal para os americanos, então temos que ter atenção a isso, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa notícia do México. O México começará a vacinar aves em áreas de alto risco nesta semana para impedir a propagação da cepa altamente contagiosa H5N1 da gripe aviária no país. Essas são informações que partem de autoridades do governo mexicano, tá? No mês passado, as autoridades detectaram uma cepa grave da gripe aviária em uma fazenda comercial no estado de Nuevo León, na fronteira com os Estados Unidos. Comumente chamada de gripe aviária, a doença costuma ser transmitida por aves selvagens no outono e no inverno, mas os especialistas estão preocupados com o fato dessa cepa não ter seguido as tendências anteriores, diminuindo durante o verão no hemisfério norte. A rápida disseminação da variante levou a abates maciços este ano. Até agora, pelo menos 52 milhões de aves já foram abatidas na Europa por motivos sanitários, tá? Segundo o Ministério da Agricultura do México, em comparação com 50,2 milhões abatidas nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar. Nós tivemos aquele caso detectado na Colômbia, certo? Vamos buscar aqui quando é que foi exatamente. Não vou me lembrar aqui exatamente, mas foi esse ano ainda, né? Foi esse ano, não. Foi aqui nos últimos meses. Não sei se já foi em novembro ou foi em outubro. Foram nesses últimos meses. Então, estamos ali acompanhando. Ó, a Letícia está confirmando para mim que realmente foi na Colômbia, né? E, ó, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o MAPA, alertou para a importância da prevenção da influenza aviária após a detecção na Colômbia. Isso foi ontem, tá? Essa notinha do MAPA chegou ontem e diz o seguinte: após os casos de influenza aviária altamente patogênica em aves não comerciais terem sido detectados na Colômbia, o MAPA alerta produtores e iniciativa privada sobre as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas e reforçadas no Brasil. A doença é exótica e sua prevenção é de responsabilidade de todos os atores envolvidos na cadeia de produção, requerendo esforço conjunto entre os órgãos públicos e o setor produtivo, a fim de salvaguardar a saúde pública e a sanidade do plantel avícola nacional e mitigar os impactos socioeconômicos de uma eventual ocorrência da doença, tá? Então, qualquer novidade a gente traz por aqui, mas essa nota na íntegra, completinha, já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, ok? O pessoal da Beyond Agro presente. Alô, alô, vocês da Beyond Agro, muito obrigada pela gentileza, muito obrigada pela companhia, tá? Vamos lá. Seguimos por aqui. Ribeira do Pombal também com a gente, Dourados, no Mato Grosso do Sul, sejam todos bem-vindos, tá certo? Ó, esse caso na Colômbia foi no final de outubro, 2 pontos na Colômbia em granjas de subsistência, 175 aves abatidas. França, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos seguem lutando para controlar a gripe aviária, segundo informações da Letícia Guimarães, nosso especialista em proteínas animais aqui do Notícias Agrícolas, ok? Bom, agora são 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou pedir para a Letícia compartilhar uma notícia com vocês, que foi um dos destaques de ontem, né? Feriado de proclamação da República, 15 de novembro aqui no Brasil. Que mostra ali algumas fotos das manifestações que ocorreram em todo o país, né? Essas manifestações populares, elas têm ocorrido já desde o dia 30 de outubro,
tão logo o resultado das urnas nas eleições presidenciais foi divulgado, mostrando a reeleição pela terceira vez, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. As manifestações estão ocorrendo e elas vão ser chamadas ainda, né, pela grande mídia, enfim, de antidemocráticas. Mas a gente precisa lembrar que o direito de manifestar-se é constitucional, né? Você pode não concordar com as pautas que estão sendo que estão naquele pleito, você pode não concordar com a forma de manifestação, mas o que está acontecendo? Há uma necessidade das pessoas que estão acampadas nas frentes dos quartéis, enfim, milhares de brasileiros, não é meia dúzia de gato pingado, né? São milhões e milhares de brasileiros que estão em todos os pontos do país pedindo resposta do judiciário, principalmente isso, né? Foi entregue um relatório das Forças Armadas e, tão logo esse relatório chegou, a grande mídia noticiou assim: não houve fraude, diz relatório das Forças Armadas. Na sequência, as Forças Armadas emitiram uma nota dizendo: não, senhor, o nosso relatório não afirma que não houve fraude. Inclusive, a gente pediu que o código-fonte e outras tantas coisas fossem apuradas com urgência. Inclusive, nessa... Deixa eu checar aqui se foi pela pelo Estadão, por qual perfil de notícias que nós vimos o ministro Barroso lá em Nova York, né, sendo questionado por um brasileiro lá em Nova York, aconteceu isso. E ministro, responde para nós o que foi que aconteceu, né? O que acontece? A gente precisa de respostas e tudo mais. Eu vou buscar aqui essa informação. Houve uma hostilidade ali com os ministros do STF que estão em Nova York e tudo mais. E o Barroso diz assim: perdeu, mané, né? Qualquer coisa assim, não enche, qualquer coisa assim. Se liga, perdeu, mané. O Barroso fala para um brasileiro lá em Nova York. Então é mais ou menos esse tipo de resposta que o povo está tendo, né? O mané, se liga aí, se conforma aí, vamos seguir a vida, né? Então, a gente está tomando um rumo, assim, um caminho onde a gente não pode mais questionar as coisas, né? A gente não pode mais questionar a Suprema Corte desse país, que é a guardiã da lei, a guardiã da Constituição, né? E assim, aí a gente vai chamar de inconstitucional ou antidemocrático as pessoas irem para a rua questionar para saber se a força, né, de mais pessoas questionando ao mesmo tempo, questionando as mesmas coisas, ganha algum peso e chega ao ouvido dos grandes ministros do STF. Porque assim, vamos cobrar de quem? O jogo está acontecendo, tem um de cada lado. O juiz não se manifesta, sendo cobrado e cobrado e cobrado. E quando ele se manifesta, ele diz assim, ó, se liga, mané, você perdeu um ministro da Suprema Corte, né? Então, quer dizer, a gente vai continuar questionando. E as pessoas que quiserem ir para a rua questionar, o direito delas está garantido pela Constituição Federal. Mas elas estão pedindo intervenção militar, Carlinha. Certo, a gente não tem que apoiar esse tipo de pauta. Eu estou completamente alinhada com isso. O que eles querem é uma resposta, talvez, aos militares, às Forças Armadas, que já se manifestaram e pedem essa resposta. Inclusive, enquanto a gente está aqui conversando, está rolando uma entrevista na Jovem Pan e a manchete da Jovem Pan é muito clara. Políticos e militares cobram respostas do judiciário. Feriado da Proclamação da República foi marcado por grandes manifestações. E se você olhar o outro lado da grande mídia, da mídia generalista, no sentido de trazer de tudo um pouco, e a mídia que cobre política, economia, cidades, buraco na calçada, trânsito, linha do metrô que não funciona, agronegócio, clima, né? Cultura, ela vai tratar como atos antidemocráticos. É o Brasil pedindo um golpe. As senhoras e senhores, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, já passamos dessa fase, né? Se ali houve um processo e aquele relatório apontou problemas,
e com urgência foram solicitadas respostas, por que elas não foram dadas? Não dar resposta nenhuma é uma resposta? Bom, se é uma resposta, nós vamos ter que pedir para quem responder ou cobrar do judiciário, né? Os bastiões da moral e dos bons costumes desse país, né? Porque não é possível. Não é possível. Então, assim, o agro participou dessas manifestações, como sempre acontece, e por isso que eu pedi para a Letícia colocar na tela essas notícias, né? Essa notícia em específico, porque eu quero compartilhar com vocês as imagens, né? São muitas pessoas, são bandeiras, são tratores, é o raio que o parto, tá todo mundo ali pedindo uma resposta, e eles estão lá indo para Nova York discutir a democracia, sendo que a democracia aqui dentro não está sendo praticada, e enquanto está sendo chamado de ato antidemocrático. Então, quer dizer, a gente precisa de uma resposta para essas pessoas, né? Hoje, uma jornalista na Jovem Pan também perguntou para a deputada Bia Kicis, isso não é um abuso? Essas pessoas estarem na rua, não é um abuso? Como é que é um abuso? Como é que é um abuso? A gente consegue imaginar como seria ou qual seria o tamanho da manifestação caso o Lula tivesse perdido as eleições, né? Então, vamos entender que não se trata de uma questão política, não se trata de uma questão ideológica. Se trata de uma questão de direito. Você não gostou daquele resultado? Você vai questionar, você vai perguntar. Volto a dizer, você pode não concordar com a pauta. Você pode não concordar com a pauta, mas que você tem que garantir e assegurar o direito das pessoas. Se elas quiserem ficar acampadas ali 6 meses, elas ficam, é o direito delas. É a vida delas que está ali dedicada àquilo naquele momento. Então, a gente precisa lembrar que não se trata de uma questão antidemocrática ou muito menos de uma ideologia política. É uma responsabilidade, é um dever e uma obrigação do judiciário dar uma resposta a essas pessoas. Nem que seja uma resposta coordenada entre todos eles, mas aquelas, e não são 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 pontos de manifestação. Então aqui a gente continua relatando, a gente precisa relatar. O fato é o fato, não dá para brigar contra a verdade. A verdade é que os brasileiros estão na rua. Se o judiciário trouxer uma resposta que lhes agrade ou que lhes conforme, não importa. O importante é trazer essa resposta. E, pelo que eu estou sentindo, porque eu estou vendo aqui, ó, o Vicente Filho, certo? Falando aqui sobre manifestos estão ocorrendo por falta de respostas. E o Márcio Macielara, ele diz assim, ó, pedimos a ação do Exército, sim. Estamos clamando ajuda sobre o golpe nas eleições. Então, são essas pautas diferentes. Porque ali, nas manifestações, né, Márcio, você vai concordar comigo, não são todas as pessoas que estão pedindo essa intervenção militar, né? Porque isso, sim, seria um passo muito sério. Então, assim, a gente tem ali o discurso uníssono é o da resposta do judiciário. Aí, dentro desse discurso, a gente, né, dentro desse pleito, a gente tem os subpleitos. Então, tem uma parte das pessoas que pede a intervenção, tem uma parte que pede outra coisa, tem as pessoas pedindo a intervenção federal, e assim a gente vai caminhando. Mas nem para uma coisa, nem para outra foi dada essa resposta, né? Então, vejam que essas fotos mostram dessa situação toda, né? O Vicente Filho usa aqui uma palavra bastante importante, que é transparência, né? Que é transparência. E aqui o Márcio falou que em Curitiba foi bem grande a manifestação, foi uma manifestação gigante. Enfim, senhoras e senhores, a gente vai tratar dessa situação. Gabriel, quando eu falo que não se trata só de uma ideologia política, eu quero dizer que não se trata de ideologia política, que não só se trata de ideologia política, né? Porque passou da ideologia política para a gente pensar no Brasil, de uma forma geral. A política permeia. Sabe por quê, Gabriel? Essa é a minha opinião, né? Porque os governos passam e o Estado fica. E eu sei que as pessoas que estão nas ruas pedindo essas respostas, elas estão pensando no Brasil de amanhã, de depois de amanhã, de daqui 2 anos, de 4 anos, de 20 anos, as novas gerações como ficam, né?
É isso que as pessoas estão questionando. Por isso que eu falo que ela não é só política, ela passa pela ideologia política naturalmente, né? Quem votou em Jair Bolsonaro tem uma ideologia política, quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva tem outra, naturalmente. Mas ela passa por outros meandros também. Isso é natural, né? É normal que quando a gente vá para a rua pedir as coisas, a gente vai pedir por várias coisas, né? Então, claro que ela tem essa questão toda. E vai ter todas essas manifestações, e eu acho muito importante você perceber que esse é um espaço de livre debate, isso é muito importante, né? Porque ao contrário de outros lugares, né, essa liberdade de opinião, essa liberdade de expressão, ela não é tão presente, né? E ela não é tão consistente como ela é aqui no Notícias Agrícolas. Então a gente vai sempre trazer luz aos fatos e travar o bom debate, tá certo? Senhoras e senhores, 10 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos terminando por aqui essa edição do Bom Dia Agronegócio, que vou só trocar de estúdio, já vejo vocês novamente para a gente continuar agora tratando do mercado de fertilizantes com o Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Amanhã estamos aqui novamente, continuaremos relatando e noticiando os fatos, aqueles que estiverem acontecendo serão sim tratados com verdade e transparência. Tá certo? 10 horas e 4 minutos, eu vejo vocês aqui. Ó, quem eu não consegui responder hoje, pessoal, a gente vai respondendo na sequência, tá? Tem pessoas aqui perguntando de outros mercados, enfim, a gente vai tratando ao longo da semana. Fechado? Boa quarta-feira para você, bons negócios, até daqui a pouquinho a gente já tá junto de novo. Fechado? Até mais.